É em nós não acreditarmos que Deus está dando o melhor. Quando Deus nos prova, é para ver o nosso crescimento espiritual. Duvidamos que Deus tem nos dado o melhor, duvidamos da soberania de Deus, duvidamos que nosso Criador pode cuidar de nós e que Ele não nos está dando o melhor. Isso é quando nós andamos descontentes. Portanto, o homem que não tem comunhão com Deus, ele fica amargurado, descontente, sempre procurando nas coisas materiais algo para preencher o vazio do seu coração. Claro, passamos por situações difíceis em nossos dias e é legítimo o nosso desconforto momentâneo diante de um mundo mau. Muitas vezes percebemos que nossas frustrações são tragédias que nos desanimam. Por exemplo, no nosso dia a dia, o carro que quebra, a geladeira que não funciona, uma cárie no dente. Essas coisas, quando vão se juntando, nos apavora. Só a mim que acontece? Nós perguntamos. Essas coisas nos parecem insolúveis. Isso porque a nossa fé é pequena. Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Perdemos a alegria por coisas muito pequenas. Muitas vezes, não são as provas maiores da vida que nos afundam, mas a pressão constante dessas pequenas coisas que nos faz cair. Então, irmãos, a gente percebe que a todo momento a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que exercitar nossa fé, porque os desafios vêm em forma de provação, que Deus quer nos provar, para nos aprovar, e pode ser uma tentação do inimigo para nos derrubar. Nós precisamos ter discernimento, porque esses momentos fazem parte da nossa vida. E qual deve ser a nossa atitude? O que poderíamos fazer diante desses desafios que muitas vezes a gente sucumbe? A gente até murmura, reclama do nosso dia a dia. Mas Jesus, ele entende isso. Em Mateus 11:28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor, pedir a Ele para nos ajudar, para a gente não cair. Nossas reclamações, nossos desânimos, nossas insatisfações, se elas forem passageiras e momentâneas, é normal. Mas se for algo que você alimenta no coração, está te fazendo mal, você precisa confessar isso a Deus, pedir perdão. Quando Deus puniu aquele povo ali no deserto, por causa das reclamações, e a gente vê que através da história, todos morreram no deserto. Só 2 entraram na terra prometida. Porque eles foram fiéis, obedientes, confiaram em Deus. Josué e Caleb entraram. Então,
Quando nós vemos essa retidão de Deus, essa justiça de Deus, isso é um alerta para nós. Nós precisamos sondar os nossos corações. E o descontentamento é esse pecado. É um ato de deslealdade, em que queremos governar melhor a nossa vida como se nós fôssemos o soberano. Então, a primeira atitude que você tem que tomar na sua vida, eu tomar na minha vida, quando a gente se depara com uma insatisfação crônica, contínua, que te faz perder o sono, perder a fome, você precisa entender que isso é um pecado que está enraizado no seu coração. Esse descontentamento, isso é uma falta de confiança. Você está com problemas muito sérios. Então, precisa confessar esse pecado a Deus. Outra atitude, depois da confissão, você tem que pedir a Deus que tire de você essa frustração, que te ajude nessa circunstância. Você tem que abrir o seu coração com Jesus, contar a Ele que está cansado, exausto no mundo. Que a nossa fé é pequena. Essa falta de progresso na vida. Implorar a Ele que nos mude e nos faça parecer com Ele. Jesus vai compreender. Em João 16:33, ele disse assim, ó, essas coisas tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esse é o segundo passo. Chorar com Jesus, se derramar nos pés dele, pedir socorro. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos vencer esse desafio, vencer o pecado. Então, esse processo de confissão e arrependimento é um processo contínuo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. E dessa forma, se você se humilhar diante de Deus, o espírito, nosso espírito, começa a reerguer novamente. Porque o pecado, o afastamento de Deus, nos derruba. Nós lembramos de um episódio na Bíblia, em Gênesis, quando Caim e Abel ofereceram aquele sacrifício a Deus e Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E quando Deus se dirigiu a Caim, ele falou assim: se o pecado está no seu coração, se você confessar o seu pecado e mudar, não é certo que eu aceitarei? Então, irmãos, a confissão de pecados, o nosso arrependimento, com isso nós obtemos a graça de Deus, o perdão de Deus, a aceitação de Deus das nossas orações. Então, nós precisamos confessar. Enquanto a gente faz isso diante de Deus, com certeza o Espírito Santo vai nos fortalecer, vai nos dar graça. Então, a gente volta a ter alegria. Então, todo aquele desespero, aquela tristeza vai embora. E a gente não fica olhando mais para a circunstância. Porque quem é o Senhor das circunstâncias da nossa vida tem que ser Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente,
Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, o alicerce do nosso regozijo não é o quão foi bom o nosso dia, mas o qual bom é o nosso Deus. Então, independente das provações, dos sofrimentos que você tem passado, dos desafios que têm recaído sobre você, a sua alegria não está em nada disso, está no Senhor. Então, nós precisamos de estar firmes nessas promessas. Então, essa vitória Jesus já nos deu, esse presente maravilhoso. Então, nós precisamos conhecer mais a Jesus. Quando João fala no Evangelho, no capítulo 8, versículo 32, ele fala, e conhecerão a verdade vos libertará. Esse conhecimento de Jesus significa que eu e você vamos fazer parte de tudo que Jesus tem. Não só ouvir falar dele, mas é andar com ele, é obedecer e submeter ao senhorio dele. Isso é conhecer a Jesus. Então, é ter essa vida nova. O apóstolo Paulo falou isso em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo. Isso ele disse que significa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós não podemos ter quartos escuros na nossa vida. Nossa vida tem que ser aberta para Deus, todas as áreas da nossa vida. Nós temos alguns relatos bíblicos também, que, a despeito das circunstâncias ruins, quando tudo parecia sombrio, teve muitas pessoas que confiaram em Deus. A gente vê a história de Jó no capítulo 42, que ele, depois daquele sofrimento tremendo que ele passou, mas por ele confiar em Deus, em momento nenhum duvidar da soberania de Deus na vida dele, ele pôde dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Esse foi um homem que honrou a Deus diante das provações, diante da tentação que o diabo fez a ele, permitido por Deus, mas ele não vacilou nem um momento, porque ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia, ele falou, olha, Deus tudo deu, Deus tudo tirou. Olha que exemplo maravilhoso para nós. Então, meus irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar que Deus tem planos maravilhosos para nós, que Ele cuida de nós, e nós temos provas suficientes desse amor de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos nos achegar a esse trono da graça. Nós precisamos compartilhar com o Senhor as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Só assim nós podemos vencer. Se nós confiarmos nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Vamos praticar, então, a oração, a confissão e a adoração a esse nosso Deus. É isso, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Amém. Roberto. Obrigada. Uma pena que eu não consegui gravar desde o comecinho. Eu comecei a gravar de um tempo depois, mas não faz mal. Eu acho que... Se você gravou no coração, tá bom.
Tá bom. É que o pastor está colocando lá, né, para o povo da igreja assistir. Olha que legal. Bom Então, a mesmo, gente né? tem essa oportunidade. Eu é que, se alguém da próxima vez se lembrar, me avisa. Dulce, não esquece de gravar. Eu quero gravar na hora da mensagem, para dar menos trabalho para o pastor, né? Mas Deus é maravilhoso, porque realmente a gente só reclama, né, Roberto? A gente já acorda reclamando. Às vezes a gente já reclama, eu não dormi bem, eu fiquei com dor assim, dor assado, né? E às vezes são coisas, são bobagens, né? E Devia dar esquece graças de a Deus que dormiu um pouco, né? dormir um pouco, não tá mal. Mas nós não somos assim, nós somos igualzinho aquele povo, né? Que saiu do Egito, estamos sempre querendo. A gente às vezes quer ter e não quer ser, né? É uma coisa que sempre fala, queremos ter e não queremos ser. Então, a nossa responsabilidade como crente, que é salvo, é realmente ser exemplo, né? E como esse Olha, mundo precisa de exemplo, né? tem muito material sobre esse assunto, não é? E é coisas assim muito ligadas, né? A inveja, o descontentamento e por aí vai, não é? São É, coisas muito ligadas, né? é Então, muito, tudo o que vai no nosso coração, né? Então, essas tendências todas a gente tem, né? é Então, a gente verdade, precisa da misericórdia de Deus. Por isso que a gente não é precisamos. consumido. É, é isso mesmo. Então, vamos ouvir um louvor? Eu gosto muito desse louvor, porque ele fala assim, tá chorando por quê, né? Acho que vocês conhecem. Deixa eu ver se eu passo aqui. Eu, às vezes, não consigo, não sei por quê. Vai conseguir, sim. Já foi, orando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta,
te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Eu estava vendo a vida, essa é a Vanessa, né? Amanda Vanessa, ela sofreu um acidente seríssimo, não sei se vocês sabem, caiu um caminhão de tijolo em cima dela e hoje ela tem uma vida de vegetal, né? Uma vida assim terrível. Mas durante o tempo que ela estava bem, ela gravou mais de 80, quase 90 louvores. E eu dou glória a Deus pela vida dela, por tudo que ela gravou. São hinos que eu gosto muito, e eu tenho gravado muito as músicas dela, porque ela tinha um jeito de gravar muito sincero, né? E é isso, né? Ela Dulce, sofreu, mas nós temos que lembrar da época em que ela dedicou a vida dela para o louvor a Deus, né? E é isso mesmo. Às vezes a gente sofre uns reveses, a gente não entende, mas a gente tem que olhar para tudo aquilo que Deus já nos deu, né? Então, eu queria encerrar ô pedindo Dulce, Oi, pode falar. posso dar um testemunho sobre essa música assim, bem rapidinho? Deve, ainda temos tempo, temos bastante tempo. Tá. Em primeiro lugar, boa tarde a todas. Estou sumida, estou fazendo um curso que está me tomando muito tempo, mas glória a Deus que está me dando força, né, para fazer, para estudar, e logo estou de volta novamente, né? Eu Amém. queria agradecer a todas vocês que oraram comigo pela vida do Rogério. Todas vocês sabem como ele passou por maus momentos, muito tempo, com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, né? Muitas de vocês oraram. E o Rogério está muito bem, graças a Deus. Está fazendo quiropraxia, está atendendo já em casa, massagens de quiropraxia, fazendo faculdade de psicologia e trabalhando também no iFood, está fazendo um monte de coisa. E o Rogério está ótimo, graças a Deus, cada dia melhor.
E o testemunho é sobre ele mesmo, porque o ano passado ele estava numa crise muito forte, né? E ele veio morar sozinho aqui perto da minha casa. E teve um dia que ele estava numa crise de ansiedade, depressão, angústia, sozinho lá na casa dele. E estava vendo o celular, de repente ele começou a chorar, né? Porque era muito forte aquela crise que ele estava sentindo, aquela tristeza, aquela angústia. E ele pegou o celular e colocou o celular assim, em cima da barriga, deitado na cama, chorando, pôs o celular em cima da barriga. E, de repente, sem mais nem menos, começou a tocar essa música. Está chorando porque Olha, que coisa. ele não mexeu no celular. A música apareceu assim no celular do nada, né? Aí ele depois me ligou, falou: mãe, você não acredita, eu estava aqui chorando, numa angústia tremenda, coloquei o celular em cima da barriga assim, e de repente começou a tocar essa música, do nada. Né? Então não era do nada, né? Deus Não falou: era. está chorando por quê? Né? É, Tudo vai passar, e passou. E os livramentos que o Senhor te deu, o Senhor já deu muitos e muitos livramentos para o Rogério. Então, a música tinha tudo a ver com ele, né? E hoje, graças a Deus, ele está bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecendo a todas vocês que, junto comigo, intercederam por ele, oraram por ele, né? E nós vemos que nosso Deus é um Deus tremendo. Ele já mudou muito, a cabeça dele está completamente diferente do que era. Mudou muito as suas crenças, seus pensamentos, o seu modo de ser, seu modo de agir. O Rogério hoje é outra pessoa, para a glória de Deus. Amém? Obrigada, viu, gente? Deus abençoe todos vocês. amém. Glória a Deus, né? Do descontentamento ele se lembrou, né? Glória a Deus. E, É assim, a nossa vida é assim. A gente está arrasada e, de repente, Deus nos manda um recado, a gente não sabe nem da onde, mas é que Deus está presente sempre, né, Dorothy? Sempre. sim. Então, vamos encerrar agora. Obrigada, Roberto, por tudo, pela exposição do descontentamento, que é enorme, né? Eu vou usar um pouquinho do PowerPoint seu, tá, Tomoko? Para compartilhar. Sim, E eu vou compartilhar nossos pedidos de oração e nós vamos encerrar fazendo uma oração de agradecimento pelo aquilo que você acha. Eu vou pedir para a Ivete se tem algo na nossa vida que a gente está descontente, que está atrapalhando a nossa vida. Então, vamos fazer uma oração pedindo a Deus, né, que a gente saiba lembrar, contar as bênçãos antes de reclamar tanto, né? Nós sabemos que temos motivos para chorar, mas às vezes a gente deixa a coisa se estender durante muito tempo e nos fazemos às vezes de vítima, né? E Deus às vezes está nos tratando e nós nem percebemos. Então, que a gente enxergue aquilo que Ele quer, né? Você faz, Ivete? Agradeço. Sim. Obrigada. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer neste momento, ó Deus, pela lição que tivemos hoje, Senhor. O Senhor fala profundamente aos nossos corações. Usa, Senhor, usa todo esse programa, todas essas aulas que temos tido, todos esses aprendizados, para que possamos continuar sempre firmes, ó Deus, sabendo que temos um Deus, crendo nisso a cada instante, porque o Senhor mesmo falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E nós sabemos, ó Deus, que se pedirmos e pedirmos com fé, o Senhor nos atende. Ajude-nos, ó Deus, nos momentos de descontentamento, nos momentos de aflição, de tristeza, os momentos ruins da nossa vida. Sê conosco, Senhor, para que a gente nunca se esqueça que o Senhor está do nosso lado e muitas vezes nos carregando no colo. Ajude-nos a continuarmos sempre com isso gravado em nossos corações, em nossas mentes,
para que não pequemos contra ti, porque isso tudo é um pecado, estarmos descontentes. O Senhor tem feito tanto por nós, nos livramos de tantas coisas, e às vezes achamos que vivemos normalmente, que tudo isso é tranquilidade, é normal, que não é o Senhor que está à frente de tudo. Ajude-nos, ó Pai, a continuarmos sempre, sempre sabendo que é o Senhor que cuida de nós. E ajude-nos, ó Pai, porque chorar, choramos sim, Jesus também chorou, mas ele chorou por nós. Que sejamos, ó Pai, sempre gratas a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Independente das circunstâncias, sejamos sempre contentes em Ti. E é em nome do Seu Filho amado que oramos e por tudo agradecemos. Amém. 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 Antes de terminar, eu só queria pedir uma coisa que eu esqueci de pedir, orar para o meu pai. Meu pai vai tirar o dente. Vocês sabem que da última vez que ele tirou um dente, ele foi para o UTI, para o hospital. Vai tirar essa quinta-feira. Papai já não está com um quadro muito bom, então está com a pressão baixa, a pulsação baixa, então a gente fica preocupada. Mas a gente confia no Senhor que Ele tudo fará, né? Então, quinta-feira, ele vai tirar o dente lá por umas 4 horas. Eu até aviso vocês para ficarem em oração, tá bom? Alguém queria falar mais alguma coisa? Miriam, você está aí? Deu para Laura assistir ou não? Eu não sei, a Miriam estava ajudando. Oi, Não. Miriam. Hã? Dulce, ela está aqui, sim. Oi, Ah, querida! essa é Olha, Laura, aí, gente. É que meu celular... Oi, É que meu... Maria. Oi, amiga! Ficou boa, né, irmã? Ó, beijo! É que Tá meu bonita. celular, a bateria para você carregar, tá vendo da Miriam. É assim, metade num, metade na outra. Miriam, você é um anjo. Muito Isso, obrigada. é a Ela segunda foi- vez que ela vem aqui. A Miriam é um amor. É um amor, é um amor. É. É Todos uma um anjo da todos irmãos, guarda. todos os irmãos são abençoados. Você também é amigona, você sabe, não precisa nem falar, né? Então, gente, essa é a nossa Laura Santos, tá bom? Obrigada, Laura. Um beijo Nada, bem amor. grande. Com Deus, que Jesus Volte abençoe sempre. todos. Obrigada, Ô, Miriam. Que ô, Deus te Dulce, abençoe. Oi. terça-feira que vem, eu acho que ela já vai fazer sozinha já. Se Deus Ó, quiser. fala que eu não vou pegar. Ó, domingo eu não vou para a igreja, que a minha filha chamou para passar um dia lá e eu vou para quinta-feira. Tá bom, a gente perdoa, Vai tá com Deus. perdoada. Tá bom. Tá E o bom. pai melhorou? E o pai melhorou? Tá melhorando, com a graça Tá de bom. Deus. Tá, gente. Tá bom, irmã. Tchau, beijo pra querida. Um todos. beijo. Beijo. Obrigada, Beijo, Dorothy. tchau. Obrigada, Tchau, Roberto, amor. Tomou, Tchau. todas. Tchau, Tchau. tchau. Até mais tarde. De noite tem reunião. À noite, reunião. Tchau. Hoje eu vou fazer um esforço para ir lá. Geralmente eu não vou porque eu estou no meu pai, aí não dá. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada. Beijo, queridas. Que bom Tchau, ver vocês. gente. Beijo.